Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 151, projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio 151. Finalmente entramos no último livro da obra de Marco Aurélio Antonino, livro 12, e falaremos neste vídeo das duas primeiras entradas do livro de número 12, usando como sempre a tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. E como sempre também, nós colocamos à disposição dos que vierem ter a este vídeo, dos que chegarem a este vídeo, o trecho em questão transcrito aqui na área de descrição do vídeo. Então, reta final do PLMMA, livro 12 das Meditações de Marco Aurélio, capítulo ou entrada de número 1. 1. Todas essas coisas que esperas alcançar com rodeios, podes tê-las desde já se fores cuidadoso contigo mesmo, isto é, se desprezares o passado, entregares o futuro à providência e ocupares o presente com santidade e justiça. Santidade amando a sorte que te é destinada, pois a natureza fê-la para ti e a ti para ela. Justiça, dizendo a verdade livremente e sem rodeios e procedendo segundo a lei e o valor real das coisas. E não te deixes tolher pela malícia, opinião ou discursos dos outros, nem pelas sensações dessa carne que te prende. Se ela sofre, que busque remédio. Portanto, se em qualquer momento que chegues ao fim da vida desprezaste o resto e honraste apenas a tua alma e a essência divina que reside em ti, se tiveste medo não da morte, mas sim de não começares a tempo uma vida conforme a tua natureza, serás um homem digno do mundo que te gerou. Deixarás de ser um estranho na tua pátria, de te admirares como de coisas inesperadas, do que sucede todos os dias, e não dependerás mais disto ou daquilo. Mais uma meditação de Marco Aurélio, em que o tema da morte aparece. Aqui pensa-se num indivíduo que chegou ao seu instante final e faz as contas, faz um balanço, da sua própria vida e enxerga uma coisa ou outra. Aqui nós temos certas condições que são colocadas para que uma vida tenha transcorrido de maneira plena ou de maneira não plena, para que uma vida tenha sido algo que vale a pena ou que tenha sido desperdiçada. E mais uma vez nós vemos que Marco Aurélio insiste naquela ideia, aqui por outros termos, por outros caminhos, de que é necessário buscar refúgio em si próprio, de que os recursos necessários para uma vida que seja a melhor possível estão dentro dele mesmo. E isso tem um alcance universal, pensando-se na filosofia estoica. O sábio estoico, figura que nós sabemos não existia, era apenas um ideal, era absolutamente autossuficiente no sentido de que tudo aquilo de que ele precisava para viver feliz e livremente, ele encontrava dentro de si próprio. E Marco Aurélio exorta a si mesmo a fazer esse movimento que os sábios estoicos, pelo menos, era o que imaginavam eles, fariam. Então, todas essas coisas que esperas alcançar com rodeios por meio de outros meios, podes tê-las desde já, se fores cuidadoso contigo mesmo, se não fores mal contigo mesmo, isto é, se desprezares o passado, entregares o futuro à providência e ocupares o presente com santidade e justiça. Nós já vimos também em outros pontos das meditações de Marco Aurélio esta ideia de circunscrever o seu campo de atenção e de preocupação ao presente. O presente é fundamentalmente tudo o que nós temos. Nós não vivemos nem no passado, nem no futuro, que muitas vezes são descritos como fossos, como abismos, em que as coisas ou são já mortas ou ainda incertas. O passado deve ser deixado de lado, para trás, porque já se foi, e o futuro entregue à pronoia, à providência, a esta inteligência das coisas, esta inteligência da natureza, inteligência de Deus, se quiserem, que dará os méritos segundo o seu entendimento, ou que criará aí acontecimentos que estão previstos
na natureza das coisas mesmas. Se você deixar o futuro nas mãos da providência e perceber que o passado já se foi, o que fica é o presente. O presente, portanto, ganha em densidade, o presente ganha em vigor, e a partir daí você se ocupa do presente e ocupa este presente com santidade e justiça. Santidade não é uma boa tradução, seria melhor uma tradução como devoção religiosa ou piedade, qualquer coisa do tipo, porque é um termo derivado de Rosia, portanto da ideia de lei divina, né? Não é um termo propriamente hagios, né? Derivado de hagios, que é santo, então não é uma boa tradução. Além do que, há uma imagem do que se julga ser o santo, que vem, sobretudo, do catolicismo e, em menor grau, das variantes ortodoxas do cristianismo. Então, quando se fala em santidade, já se imagina São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, enfim, Santa Teresinha de Lisieux, e por aí vai, né? Então aqui não é a ideia de ser um santo no sentido cristão ou católico. Não, então é uma piedade, é aquela piedade que se exerce não apenas observando-se os ritos consagrados pela religião, seja do Estado, seja, enfim, da própria família, mas também aceitando aquilo que se recebe. A ideia de que esta aceitação, de que uma resignação inteligente, não uma resignação bovina, que não busca nenhum tipo de mudança possível quando isso é o melhor a fazer, mas uma resignação inteligente, uma aceitação daquilo que não pode ser mudado, é uma manifestação dessa própria devoção religiosa, dessa própria piedade, né? Muito bem, pois, amando a sorte que te é destinado, o lote que lhe foi dado, a moira que lhe foi dada, né? Pois a natureza a fez para ti e a ti para ela. Então, a natureza desde a eternidade, lá, com a sua urdidura de leis e de causas e consequências, já destinou uma certa quantidade de acontecimentos para a sua própria vida, né? De modo que é um ato de aceitação devota, compreender isso e, enfim, agir tomando isso em conta, né? E a justiça de Kaiosui, né? Portanto, aqui uma virtude altamente sociável e social, dizendo a verdade livremente, né? Necessário ser sincero, franco e sem rodeios, e procedendo segundo a lei, segundo o nomos, isto é, tanto a lei universal quanto, enfim, a lei da polis, do Estado, qualquer coisa assim, né? Sabendo evidentemente que a lei universal está acima de quaisquer leis humanas, e o valor real das coisas. Então a justiça como um respeito ao valor que as coisas têm, um respeito à verdade e também à dignidade das pessoas, dos seus concidadãos da cidade universal. E não te deixes tolher, não te deixes, enfim, cortar pela malícia, opinião ou discursos dos outros. Não permita que essas pessoas perturbem você, nem pelas sensações dessa carne que te prende, né? Mais uma vez, a ideia de que o corpo impõe certas condições que, se forem levadas a extremos, podem, evidentemente, tornar não livre o nosso hegemonicon, a nossa mente diretora, né? Se ela sofre, se a carne sofre, que procure remédio. É algo que nós já nos vimos em outros pontos das meditações, né? Ele diz em alguns pontos, o corpo dói, determinado membro está reclamando, então deixe que esse membro grite, deixe que o corpo grite, mas mantenha a sua dignidade interior tanto quanto possível, né? Portanto, se em qualquer momento que chegues ao fim da vida desprezaste o resto, se você não se apegou ao que não é o melhor no ser humano, e honraste apenas a tua alma, que não é alma, não é psique, é hegemonicon, né? E a essência divina que reside em ti, porque esse hegemonicon é algo que funciona dentro do logos, e o logos tanto está no centro do universo quanto dentro de cada um de nós, portanto é o melhor do ser humano e aquilo que nos põe em conexão íntima com
o centro do próprio cosmos. Se tiveste medo, não da morte, porque a morte é um processo natural, né? Então, o medo da morte é, segundo os estoicos, irracional. Ele é um medo. Nós podemos hoje, enfim, discutir esta questão de maneira mais própria, sabendo tudo que nós sabemos do ponto de vista da psicologia evolutiva, etc, etc. Não é um medo que se sustente racionalmente, mas ele está, digamos assim, hardwired, né? Muito bem ligado, muito bem preso do ponto de vista dos neurônios e das conexões cerebrais, e é algo muito difícil de, enfim, desfazer, né? Mas, pelo menos ao sábio é facultada esta ausência de medo da morte. Mas se você não temer a morte, mas sim não ter uma vida conforme a tua natureza de ser humano. Isto é, não ter uma vida digna, nobre, uma vida, enfim, em que os preceitos da filosofia são aplicados de maneira plena, correta e satisfatória, uma vida que é o melhor possível que esta existência tem a oferecer. Então, não ter medo da morte propriamente, mas de não viver. É isso que ele está dizendo, porque não viver, ainda que se tema a morte, é algo a que se deve temer mais do que a própria morte. Não viver bem, não viver de acordo com aquilo que a natureza nos designou para sermos, né? Serás um homem digno do mundo, isto é, do cosmos, do universo que te gerou. Deixarás de ser um xenos, um estrangeiro, um estranho na tua pátria. Interessante esta imagem, né? Usa-se a imagem do desertor, usa-se a imagem do estrangeiro, usa-se a imagem do câncer como justamente metáforas, né, para este indivíduo que não se coaduna com as leis, que se rebela frente às leis da natureza, que não aceita que há coisas que não podem ser mudadas e que aquilo que efetivamente é o seu material de mudança e crescimento são, enfim, os temas, né, as coisas interiores, né? De te admirares como de coisas inesperadas do que sucede todos os dias, né? Então, fulano morreu, olha que coisa terrível, que coisa inesperada. Não, na verdade não, né? Para morrer basta estar vivo, né? Fulano adoeceu, não é inesperado. Ou Beltrana e Cicrano se separaram, né? Enfim, são coisas que não são passíveis de admiração. Mais à frente nós veremos algumas meditações de Marco Aurélio em que ele justamente traz o rigor do estoicismo e diz para si próprio: olha, do ponto de vista natural, nada do que existe é surpresa, porque as coisas todas estão inclusas, estão embutidas nas próprias leis naturais, então não há propriamente nenhum tipo de surpresa ou de novidade, enfim. Então, esse maravilhar-se, fascinar-se ou espantar-se diante do espetáculo do mundo é próprio do não sábio, porque o sábio, evidentemente, compreende que tudo está incluído nas leis universais. E não dependerás mais disso, tudo aquilo adquirirás aquela autossuficiência que é própria do sábio. Se Marco Aurélio efetivamente chegou a este ponto, né, de, no final da vida, fazendo um balanço de si para si e entendendo que honrou mais a sua interioridade do que as coisas exteriores, de que ele foi nobre, digno, virtuoso, já é um ponto para discussão, né? Mas é uma carta de intenções, digamos assim, uma nota de intenções colocada aqui de si para si, um convite a que Marco Aurélio busque correção, busque, enfim, uma série de modificações internas que ele julgava necessárias. Segundo capítulo, Deus vê todas as almas nuas, sem o corpo, esse invólucro, essa casca, essa sujidade. Só toca, e isso mesmo apenas com a sua inteligência, no que em nós emana dele próprio. Se te habituares a proceder de igual modo, livrar-te-ás de muitos cuidados,
Com efeito, quem não considerar a carne que o envolve, não olhar com admiração para vestuário, casa, reputação e todos os aparatos e cenários desse gênero, estará isento de muitos cuidados. Mais uma meditação, a exemplo da anterior, em que este aspecto exterior, carnal e tudo aquilo que vem, né, com a nossa aparência, é colocado em segundo plano, é colocado como coisa indiferente, coisa que deve ser mesmo desprezada, deixada de lado, porque o verdadeiro valor é interior. Né? O verdadeiro valor é aquilo que está dentro do ser humano. Isto já foi expresso por diversas tradições filosóficas e espirituais. Esta semana me ocorreu cair em mãos um texto de um monge budista japonês, Kukai, também chamado de Kobodaishi, e o terceiro aforismo, né? Acho que é um dístico, né? Diz que o verdadeiro valor, né, não está. Quem é verdadeiramente rico não é aquele que tem riquezas, mas é aquele que tem sabedoria. Melhor dizendo, o que torna nobre alguém não é a riqueza, e sim a sabedoria, algo que vai na mesma direção de uma meditação como esta. Deus vê todas as almas nuas. Não se deve imaginar este Deus como uma figura pessoal, observando as coisas desde uma imensidão ou de um outro plano. Deus é a totalidade do que existe. Deus é o próprio cosmos. É que se supõe que este cosmos tenha inteligência, vidência, mesmo às vezes vontade. Se supõe que existam aí instâncias nesse Deus universo que, de certo modo, possam ser traduzidas com termos que dizem respeito a operações interiores dos seres humanos. Né? Então há uma vidência da divindade e ela vê todas as hegemônicas, não as almas, né? Nuas. Vê pelo que elas são. Por que vê? Porque esta divindade mesma é fundamentalmente um logos. Então o que ela vê nos seres humanos? Justamente aquilo que é logikos, aquilo que é racional. É uma racionalidade, a maior de todas, que governa tudo quanto existe, né, em que estão pressupostas todas as leis, todas as relações de causa e efeito, etc, etc. E esta racionalidade olha para o quê? Para o que é racional nos seres humanos. Então, é aí que vai a atenção divina. E sem olhar o corpo, né? Que é um invólucro, uma casca e mesmo uma sujidade. Mais uma vez, nós vemos Marco Aurélio desprezando o corpo quase em termos agostinianos, né? Só toca, e isso mesmo, apenas com a sua inteligência, no que em nós emana dele próprio. Como o Logos cria emanações que são miniaturas do próprio Logos, as nossas mentes, né? A razão que habita em cada um de nós, ou as razões que habitam em cada um de nós, o Logos só observa o que é Logos. E ele atravessa, digamos assim, toda essa materialidade mais densa do corpo e de tudo aquilo que o acompanha. Né? Agora, tudo isso é tomado como Marco Aurélio como um exemplo a seguir. Né? Em vez de observar as pessoas no seu aspecto corporal, no seu aspecto exterior, enfim, em vez de buscar aquilo que acompanha o corpo, ou enfim, que adorna o corpo, ou que serve como um anteparo corporal, tentar ter uma espécie de visão de raio-x, na qual o logos deste indivíduo, Marco Aurélio, é capaz de observar o logos de outras pessoas. Né? Se te habituares a proceder de igual modo, assim como Deus faz, tentar imitar Deus neste sentido, tentar imitar a natureza das coisas neste sentido, buscar o logos no outro, né? Livrar-te-ás de muitos cuidados, de muitas preocupações, de muitas ansiedades desnecessárias. Com efeito, quem não considerar a carne que o envolve, não olhar com admiração para vestuário, casa, reputação e todos os aparatos e cenários desse gênero, estará isento de muitos cuidados. Não apenas aqui a corporalidade própria, mas tudo o que a acompanha. Né? Então, as riquezas, enfim, o vestuário, todos os cenários que são montados, e tudo isso
para os estoicos é indiferente. Né? Não se pode dizer que não tenha valor absolutamente nenhum, mas é algo sobre o qual justamente este logos interno, que vive no hegemonikon, né? Este logos trabalha. Então, não importa se o indivíduo é rico ou se é pobre, mas como ele usa a sua riqueza ou usa a sua pobreza. Não importa se o indivíduo é bonito ou é feio, mas como ele usa a sua beleza ou usa a sua fealdade. Não importa se o indivíduo tem popularidade ou é anônimo, mas como ele usa a sua própria situação. Porque há meios ruins de usar coisas que são vantagens sociais, ou assim podem ser percebidas, e há meios que são melhores de usar essas mesmas vantagens supostas. Então o que importa para um estoico não é nem o corpo que o indivíduo tem, nem nada do que acompanha a vida deste indivíduo, e sim o modo como este indivíduo, dadas as circunstâncias em que ele está, lida com isso, como ele reage a isso, de que maneira ele usa estas coisas todas exteriores como material para a sua própria excelência interior, ou pelo menos para a sua busca pela excelência, pela chamada areté. Então, não importa que o indivíduo tenha mais ou tenha menos, ou seja percebido como mais ou como menos, o que importa é que o indivíduo saiba usar as circunstâncias que estão à sua mão, sejam elas quais forem. É nisto que os estoicos insistiam, e Marco Aurélio está, mais uma vez, lembrando-se a si mesmo destes preceitos da sua escola. Eis o que eu tinha a dizer por este vídeo. Um abraço e continuamos a leitura e o comentário das meditações de Marco Aurélio no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.